me the pen, I'll come looking. Eu comecei na construção civil no ano de 2009, quando as empresas começaram a contratar mulheres para ser servente. E eu fui para uma dessas vagas de servente. Só que só foi eu de mulher. O restante que foi eram homens, né? E eu chegando lá, eu fui contratada, comecei a trabalhar de servente, trabalhei por um tempo de servente, mas eu sempre observando como que os pessoal fazia o serviço, como que era. O meu esposo já era pedreiro, só que ele nunca teve muita paciência assim de ensinar, né? Então eu comecei a observar os colegas, perguntava, tirava dúvida. E nos horários de almoço, eu ia lá e pegava o carrinho do meu esposo e começava a sentar tijolo. E ele chegava e falava, nossa, tá legal, tá bacana, tá bonitinho, é assim mesmo que faz e tal. Até que um dia o mestre de obra passou nesse horário do almoço e me viu fazendo o serviço. Aí foi quando ele chegou para mim e falou, Gene, você não quer trabalhar de meio oficial, que é o aprendiz, né, de pedreiro? E foi aí que eu me agarrei com as duas mãos nessa oportunidade, porque eu vi que ali seria o começo de uma nova história para mim. Antes de começar na construção civil, eu trabalhava de costureira, trabalhei por muitos anos de costureira. E apesar de eu gostar da profissão de costureira, hoje eu me sinto realizada trabalhando de pedreira. Porque é uma profissão que você tem mais liberdade de criar. Você pode chegar pro dono da casa e falar, vamos mudar isso que vai ficar legal. E a gente tem essa liberdade de poder criar, de poder você usar a imaginação. O que eu mais gosto nessa profissão é de ver uma obra pronta. Gente, é uma satisfação tão grande quando você vê uma obra que você começou desde o início, ver ela, entregar ela prontinha para o cliente, ver a satisfação do cliente, não tem preço. A mulher trabalhar na construção civil é um pouco mais difícil do que você ser, por exemplo, uma costureira. Porque a costureira é normal você ter uma mulher costureira. E já a pedreira, é bem difícil você ver uma mulher trabalhando de pedreira. Eu, em 12 anos que eu estou nessa profissão, eu tenho encontrado poucas pessoas, poucas mulheres, né, que trabalham nessa área. Tem pintora, tem azulejista, mas pedreira mesmo, aquela que pega para fazer desde a fundação de uma casa até o final de uma casa, é bem difícil a gente encontrar, viu? Eu já enfrentei preconceito na obra. No começo era mais. Hoje em dia eu já não deixo nem as pessoas ter preconceito comigo. Então, quando chega alguém na obra que eu percebo que há algum preconceito, eu já tento chegar falando no profissional mesmo ali, para a pessoa ver e ter confiança. Principalmente quando a gente vai ser contratado para fazer uma obra. Então, assim, eu preciso, como mulher, eu preciso passar uma confiança para o cliente. I was here to stay for you when you needed me. Drop me the pen, I'll come looking. I'm at the edge of the line, cause you're family. Do what you need, you can hold on to me.